esses dias lendo essa palavra, e essa palavra o Senhor vem dizendo, né, que o Senhor, ele estava ali, ele começa a se sentar e a falar, aleluia, como uma parábola para os que estavam ali. Só que no meio daqueles estavam alguns pecadores. E o interessante é que as pessoas começaram a julgar a Jesus porque ele se assentava com o pecador, ele comia com o pecador, e começaram a apontar pela atitude, porque o Senhor ele não fazia excepção de pessoa. Jesus ele não fazia e não faz excepção de pessoa. E o interessante dentro dessa palavra, que quando eles começam a julgar o Senhor sábio, Jesus sábio, ele começa a ver aqueles que estavam apontando a atitude dele, e ele então começa a trazer essa parábola, e vem dizendo sobre a ovelha perdida. E ele vem dizendo qual é, aleluia, um homem que ele tendo 100 ovelhas, uma se perde no meio do caminho. Qual homem que não vai deixar as 99 em um determinado lugar e ele não vai voltar para buscar a ovelha que se perdeu? Aleluia! E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor ele falou muito grande comigo, muito forte comigo dentro dessa palavra. Porque aqui o Senhor ele mesmo, ele vem retrucando ou falando com aqueles que estavam questionando a atitude de Jesus de estar no meio dos pecadores. Como a nossa missionária Eliette acabou de falar ali. Aleluia, ninguém merece ir para o inferno. Só que existe o Filho da salvação e o Filho... nós temos que querer. Então temos que estar orando, intercedendo por aqueles que ainda não aceitou. Porém aqui o Senhor ele fala sobre a ovelha perdida. No caso daquela ovelha, ela se perde no meio da caminhada. Ela se perde no meio da caminhada. E o pastor, quando ele observa e ele vê que a ovelha se perdeu, ele vem dizendo: quem não vai deixar as 99 para buscar aquela que se perdeu no meio do caminho? Aleluia. E o interessante é que ele sempre vem dizendo que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Mas também não quero deixar tão somente essa palavra, mas eu quero falar sobre a dracma também. Foi algo que o Senhor ele falou muito no meu coração sobre a dracma. Por quê? Ele vem dizendo sobre a dracma perdida. O Senhor ele sabe como falar com o homem e com a mulher. E aqui a gente vê que o Senhor ele fala para 3 classes. Porque eu não li a outra palavra que fala do filho pródigo. O Senhor ele fala para o homem, o Senhor ele fala com as mulheres, de forma que todos pudessem entender, porque o Senhor ele alcançava, Jesus ele arrastava a multidão e ele conseguia alcançar todos os tipos de pessoas, crianças, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, homens, mulheres, aleluia, ele conseguia arrastar até jovens, porque lá na frente, se você for ler, ele vem falando também da parábola do filho pródigo, né? Eu não quero falar do filho pródigo, mas eu quero falar da dracma. Interessante que aqui o Senhor ele fala com a mulher. Qual é a mulher dentre vós? Porque ele fala aqui para o homem, mas agora ele fala de forma que as mulheres também podiam entender o que ele estava dizendo. E ele diz: qual a mulher dentre vós que perdendo uma dracma, ela não vai parar para poder procurar a sua dracma perdida? A dracma, irmãos, era algo muito importante. E se a gente for parar para falar sobre isso, abrange até o arrebatamento da igreja. Porque a mulher, quando ela era cortejada, o noivo ele vinha para pedir a sua mão, tinha que ser pago o dote. O dote ele tinha que ser pago. Então se pagava aquele valor em dracmas. Aquele valor era pago em dracmas, e aquela mulher, quando formava aquele compromisso,